É isso aí, pessoal. Tá começando mais um corte aqui no canal, aqui no Arquibancada Tricolor. Então já se inscreve, deixa o like e o conteúdo completo você confere no vídeo que tá no link na descrição. E aí, para a gente falar um pouco, então, né, dessas pautas que envolvem Zubeldia e São Paulo, gerou um debate muito grande também durante esse jogo, né, contra o Atlético Paranaense, que é a situação do Caleri, que o próprio Zubeldia comentou na coletiva, a gente tem as aspas dele aí, né, falando que ele acredita que pode ser apenas uma fase e que ele poderia ter feito um gol tranquilamente na partida, mas que às vezes, pô, a bola pega e entra na fase positiva apenas. E aí, Ilson, eu queria te perguntar, porque o André Silva, ele entrou muito bem durante o jogo. Ele entra participativo, querendo o jogo, tem ali uma bola, né, que ele faz o gol da vitória, isso dá uma moral de certa forma, mas muito além do gol, para mim ele entrou brigando e competindo mais nesse ataque, e eu vejo o Caleri um pouco anestesiado com a má fase. Eu acho que não faria mal pro Johnny, né, como um cara que ama tanto São Paulo, que tem um carinho da torcida, cara, pegar um banco, 2 jogos. Acho que isso não mata ninguém, sabe? Acho que isso pode ser algo que faz bem para a situação do Caleri. Você trouxe mais cedo que você acha que o Johnny deve estar um pouco incomodado com o posicionamento do meio de campo para servir ele, né? Que ele está sendo, então, sacrificado, entre aspas, nesse esquema tático. Para você, merece banco? Como que você vê a situação Caleri no São Paulo, senhor? Cara, algo incomoda o Caleri que a gente não consegue falar o que é porque a gente não vive, mas ele claramente não é aquele cara que vai brigar para todas as bolas, ele tá desistindo fácil. Cara, o Caleri é referência do São Paulo. Só que assim, eu não tô colocando na mesma prateleira nem comparando os jogadores. Se você comparar o Corinthians, da época que tava uma draga para cair, o Yuri Alberto tinha 2, 3 chances de gol por jogo. O Caleri tem 3 chances no mês, cara. É muito pouco para ele. Os caras só jogam Electrolux para ele gladiar, só vai osso para ele lá. Então, tipo assim, ele tá incomodado, ele pode estar meio frustrado, e vem a má fase, vem as coisas. Eu não acho demérito nem pro treinador, muito menos pro jogador, pegar ali um joguinho no banco e falar, galera, pô, não tá dando certo, eu tô vendo que você tá tentando. Cara, vem aqui, vem no banco, entra depois, entra ali. Até o fator 45 minutos no banco pode ser um diferencial de motivar ele de novo, sabe? De dar aquele up. Ele não tá numa abafa, é uma referência, é um baita jogador, é o artilheiro do time, é um dos artilheiros do time, né? Mas eu acho que, tipo, vale dar uma moral pro banguzinho que tá aguardando a chance, sabe? O André tá ali quieto, trabalhando, quando tem oportunidade ali, 5, 7 minutos, ele deu cruzamento, se eu não me engano, pro gol contra o Botafogo. Ele entrou contra o Criciúma ali para gladiar. Ele não entra num outro em 2 jogos sem entrar e entra nesse jogo, faz o gol da vitória. Cara, faz parte do processo você falar pro André, ó, foi bem, fez gol, tó, vai ser titular. Até quando? Não sei. Pode ser mais 1, 2, pode ser meio tempo, mas eu acho que essa mudança é válida, sabe? Renan, queria te ouvir sobre essa situação do Caleri também, esse jejum de gols vividos por ele. Claro que ele tem um certo crédito, mas o André também, de certa forma, pede passagem. A gente vai ouvir André Silva quanto a isso depois, mas queria ouvir um pouco você, Renan, sobre essa situação do ataque do São Paulo. O Caleri vive uma fase muito complicada e que acontece com todo mundo, né? A gente tem exemplos aí em outros rivais. Discordo quando as pessoas falam, Caleri teve muitas chances e perdeu. Teve algumas, poucas, perdeu, claro, mas não teve tanta chance assim, né? Nesse sentido, também concordo com o Sim, brigador, toda hora tem que brigar, nunca vem aquela bola bonitinha para ele simplesmente finalizar, tem que brigar demais, enfim. É uma fase e que, assim, o Zubeldia, ele tem que pensar no time. E no momento, eu acho que a confiança, ele está com mais confiança. Também não tem jogado muito contra o Bahia, por exemplo, ele não entrou. Aí entrou pouquíssimo tempo e conseguiu fazer o gol. E é um bom jogador, né? O André é um bom jogador. Sempre que entra, tem, na minha opinião, características diferentes do Caleri, né? Aquele cara mais paradão, pivôzão e tal. Ele se movimenta, ele faz movimentações diferentes da que o Caleri faz. Na minha opinião, tecnicamente, tem até um pouco mais de qualidade que o Caleri. Então, para mim, eu não viria problema nenhum. O Caleri está cheio de crédito com a torcida do São Paulo, com o próprio treinador, com certeza, que o defende, e está certo nesse sentido. Tem que defender seu jogador. Eu gosto muito de falar dos detalhes negativos que eu vejo do Zubeldia.
também não tem problema nenhum em falar os positivos. Ele nunca expõe um jogador publicamente. Isso é um fator muito positivo para um treinador, na minha opinião. Ele sempre defende seus jogadores, pode estar a pior fase, como exemplo do Caleri, ele está do lado do Caleri, está defendendo o Caleri publicamente. Certamente lá no interno, lá dentro do CT, eles têm tido conversas entre os dois para passar essa fase o mais rápido possível. Não foi a primeira e não vai ser a última que o Caleri vai passar. Mas também ele tem que olhar para o lado, senão já vira uma incoerência, uma injustiça com os outros jogadores que estão melhores e não entram, e não jogam. Então eu não vejo problema nenhum do Caleri ir para o banco, né? E daí cabe ao André cumprir. Se cumprir, é a rotatividade do futebol, cara. Isso aí é completamente normal. Eu vivi, o Ilcinho viveu, é normal. A gente eu, por exemplo, pelo menos sou muito grato ao Caleri, a tudo que ele fez pelo São Paulo, a tudo que ele faz, é um baita de um profissional, é um baita cara correto e merece todo o nosso respeito, como vários outros, mas o momento dele não é bom e tem outros à frente dele para jogar. Simples assim, futebol é muito simples. Boa, bora ouvir André Silva, que falou dessa situação, né, da briga dele com o Caleri, e, cara, deu uma letra que é importante, de certa forma, falando que ele quer jogar, e claro que ele quer também mais minutos. Bora ouvir André Silva, então. O sentimento em marcar mais uma vez aqui no Morumbi, tendo uma concorrência muito clara nesse ataque com o Johnny, mas vocês conseguem variar bem. Você até falou, né, no seu último gol por aqui também, que você estava à disposição de onde o Zubeldia quisesse utilizar você. Segue sendo esse pensamento aí para ajudar o ataque do São Paulo? Claro, como eu falei desde a minha chegada aqui, né, somos dois atacantes, existe uma concorrência sim, né, e estamos aqui para poder ajudar o São Paulo. E se fosse eu ou o Caleri saindo do banco hoje, teria que ajudar o São Paulo, então se foi eu tive que ir lá e poder ajudar o clube a vencer o jogo. Claro que eu quero jogar, claro que eu quero mais minutos, né? Mas sigo trabalhando com bastante humildade, com bastante empenho, sempre torcendo pelos meus companheiros, inclusive pelo Caleri. E é isso, estou muito feliz pela vitória, muito feliz pelo gol, feliz também pelo aniversário da minha filhinha. André Silva, então, falando sobre o gol marcado, essa competitividade, né, Chacon, nesse setor de ataque. De novo, reitero minha opinião, o Caleri para mim vai estar sempre na história do São Paulo, jogador importante, mas acho que não faz mal nem para ele nem para o clube um banco, né? Acho que não é algo que vai acabar com o ciclo dele no São Paulo, vai ser triturar o jogador. Eu acho que isso às vezes pode até ser bom para uma sequência, mas queria ouvir um pouco de você, Chacon, sobre isso. Não, acho que o Caleri continua sendo titular para mim. Acho que o ano já está acabando. Não faz sentido você fazer uma troca tão brusca assim de um atleta que continua sendo, para mim, extremamente importante, que é o Caleri. Mas que eu digo assim, que eu acho que a troca, não como algo definitivo. Eu acho que não tem nenhum jogador na equipe de São Paulo que seja intocável. Que você fala assim, não dá para colocar no banco de reservas. Mas você pode, eventualmente, em um jogo ou outro, colocar. Se tem algo incomodando, como o Ilcinho fala que tem essa percepção de que tem algo incomodando o Caleri, conversa com ele, vê o que é, né? Às vezes até é uma questão física, assim, como o Caleri deixou claro ano passado que durante a temporada jogou muito tempo machucado, né? E que depois passaria por uma correção, não lembro do detalhe, enfim, mas teve isso, né? Então, às vezes é um negócio físico. Pô, tô com uma puta dor na lombar, sabe? Não tô conseguindo desempenhar por conta disso. Dá um descanso, que seja um jogo, 2 jogos. Ou não, tá tudo certo comigo, é só a fase mesmo. Também não tem nenhum crime você chegar e falar, ó, Caleri, próximo jogo, sei lá, contra o Bragantino, banco de reservas, mas você entra na segunda etapa. Acho que ninguém é intocável, né? Ou você tenta modificar um esquema, você tenta colocar junto com o Luciano numa linha ali de 2 atacantes em si, você tenta modificar o esquema, você tenta jogar com o André Silva, você tem diversas opções, né? Mas eu acho que não tem por que você jogar ele como um reserva decretado, né? E também fazer uma análise macro, como vem chegando a bola para o Caleri, tipo, da forma mais redonda possível, ou realmente falta aquele cara do último passe, aquele cara que vai jogar a bola na medida, né? Não vem bem no Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores, ainda assim, deu o mínimo de esperança no jogo contra o Botafogo. Perdeu o gol pra caramba no confronto, mas contra o Botafogo vai lá e marca o gol de cabeça, que ainda deu o mínimo de esperança.
Então, assim, é um jogador que eu não descartaria, cara. Eu não descartaria o Calleri ou trataria como se fosse um qualquer, né? Tem história, é um jogador que tem recursos, né, para empurrar a bola para a rede, mas realmente o Calleri depende muito, assim. Eu acho que um jogo ou outro não faz mal ir para o banco de reservas, não. Esse foi mais um corte do Arquibancada Tricolor. No link da bio tem nossa versão completa da íntegra desse programa. Deixe o seu like e se inscreva no AT para fortalecer o nosso trabalho.